Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Você já tinha reparado como a gente gosta de cana? É açúcar, rapadura, garapa, cachaça, até carro. Afinal, o álcool combustível vem daqui, da cana de açúcar. Mas agora você deve estar querendo saber o que é que cana tem a ver com a história do Brasil, não é mesmo? Pois fique sabendo que quem deu o grande empurrão para o Brasil começar a sua história foi justamente a cana de açúcar. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Você vai ver na aula de hoje por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar para colonizar seu território na América. Um território que hoje se chama Brasil. Hoje o Brasil é assim, mas no tempo em que os portugueses chegaram aqui, nem se falava em Brasil. O que havia era um acordo internacional dividindo o novo continente. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas, que é o nome da cidade da Espanha onde ele foi assinado. E a divisão ficou assim. Aqui era a América Espanhola e aqui a América Portuguesa. Portugal e Espanha eram as grandes potências econômicas daquela época. Por isso mesmo eram grandes rivais. E para eles, o Novo Mundo era antes de qualquer coisa uma fonte de riquezas. Os espanhóis avançaram para o interior atrás de ouro e prata. Os portugueses se instalaram no litoral. Foi ali que começou uma forma muito particular de comércio entre portugueses e índios tupinambás, o escambo. O que primeiro chamou a atenção dos portugueses nessas novas terras foi o pau-brasil, uma madeira muito valorizada na Europa, porque servia para tingir tecidos. Pau-brasil, árvore muito cobiçada na época dos descobrimentos, era utilizada para fazer tintura de tecidos. Para ter acesso a essa madeira, os portugueses fizeram alianças com diferentes povos indígenas. Os índios cortavam as árvores e transportavam o pau-brasil até o litoral. Em troca, recebiam dos portugueses utensílios de ferro para agricultura, tecidos, espelhos, miçangas, entre outros artigos. Esse tipo de troca, de produto por produto, é chamado de escambo. Em muitos momentos, os portugueses usaram elementos da organização social dos povos nativos em benefício próprio. A guerra constituía um dos elementos centrais da organização social dos Tupinambá. Era através dela que os grupos se situavam melhor no tempo e no espaço. Uma outra característica que deve ser salientado é a questão das alianças que as guerras proporcionavam. E isso vai ser, com a chegada dos europeus, uma das chaves da penetração da dominação europeia nessa região da América. Justamente porque os índios vão se interessar em fazer alianças com os europeus, que eles ofereciam vantagens imediatas sobre o inimigo tradicional, e para os europeus, em contrapartida, ficou muito claro que não bastava entrar, invadir, matar, e sim, seria necessário antes, para conseguir os seus objetivos, entrar nesse circuito de alianças e de guerra indígena. Os franceses queriam entrar a qualquer custo no negócio do pau-brasil. Eles não davam a menor bola para o acordo que dividia o Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Em pouco tempo, a maré ficou favorável para os franceses. E os portugueses perceberam que se não ocupassem para valer a sua parte da América, o tempo ia fechar. Lembra da cana? É aí que ela entra. O rei de Portugal percebeu que a melhor maneira de ocupar o nosso território era estimular o cultivo da cana e a produção de açúcar nestas terras brasileiras. Foi aí que a história da nossa colonização começou para valer.
Os portugueses escolheram a cana porque eles sabiam que dava lucro. Eles já tinham experiência no ramo. Foi com a cana que eles colonizaram suas ilhas perto da costa africana. Mão de obra não era problema. Além dos índios nativos na colônia, os portugueses tinham outra fonte. Eles sabiam se aproveitar dos conflitos entre as tribos africanas. Lá também se praticava o escambo. Só que em vez de madeira, a mercadoria que eles levavam em seus navios era humana. Esse modelo econômico, baseado em grandes lavouras de cana tocadas à base de mão de obra escrava, foi importado com sucesso para a América. A lavoura da cana-de-açúcar exigia dos índios um trabalho muito mais intenso do que a coleta do pau-brasil. E os índios se recusavam a esse tipo de trabalho, porque eles estavam envolvidos em atividades próprias em suas aldeias, porque para eles a agricultura era um trabalho de mulheres e porque também já tinham um instrumento de ferro suficiente para o seu cotidiano, instrumentos que haviam conseguido no tempo do escambo. Então, eles se recusavam a um trabalho extra, porque os índios trabalham e produzem só para a sua sobrevivência. Eles não têm interesse nenhum em acumular riqueza. Só os índios não deram conta da quantidade de trabalho nos canaviais. Nos engenhos ou nas missões, eles morriam aos milhares por causa das doenças trazidas pelos europeus. Os grupos de indígenas que conseguiam escapar disso, quer dizer, que não haviam sido convertidos ao cristianismo, nem sido escravizados nos engenhos, esses grupos começaram a se retirar para o interior do país. Alguns desses grupos, ou muitos desses grupos, habitam hoje a Amazônia. No século XVI, eles viviam no litoral do continente. No final do século XVI, os engenhos já davam grandes lucros com a produção de açúcar. Enquanto isso, os jesuítas exigiam atitudes das autoridades coloniais para acabar de vez com a escravidão indígena. O contexto era perfeito para que o tráfico de escravos africanos, que ainda pequeno, se transformasse em mais uma grande fonte de lucro para o comércio colonial português. Foi assim que a onda mercantil e escravista firmou no litoral da América Portuguesa. A região Nordeste foi o ponto de partida do nosso Brasil de hoje. As cidades de Recife e Salvador se tornaram portos importantes para a exportação do açúcar. Era ali também que chegavam os escravos africanos e os produtos europeus. Todo esse comércio era canalizado para Lisboa. Dali, o açúcar brasileiro era redistribuído para toda a Europa. A coroa portuguesa tinha agora o monopólio do lucrativo comércio no seu vasto império. A nova colônia do Brasil, mesmo sem metais preciosos aparentes, cumpria seus objetivos. O pacto colonial uniria metrópole e colônia por mais de 3 séculos. Veja aqui os principais aspectos do pacto colonial. A metrópole enviava produtos manufaturados para a colônia e comandava o tráfico de escravos. Já a colônia era obrigada a comercializar toda a sua produção de gêneros tropicais apenas com os representantes da metrópole. O Pacto Colonial é um projeto, ou seja, ele não é uma realidade absoluta, ele não existe de maneira perfeita em nenhum momento. As bases fundamentais desse pacto, elas existem e são flexibilizadas o tempo todo. Por exemplo, o controle comercial da parte da coroa portuguesa. A princípio, a coroa portuguesa tem o direito de taxar os produtos e os gêneros produzidos ou extraídos da colônia. No entanto, sempre, o tempo todo, existe o desvio a esse controle, o contrabando, o comércio ilegal. Isso não acaba com a ideia do pacto, isso simplesmente mostra que o pacto jamais é uma realidade perfeita. O que importa é que hoje em dia os historiadores já trabalham com um modelo, de colonização portuguesa muito mais dinâmico, muito mais complexo do que simplesmente o de uma colônia sendo explorada, sugada por uma metrópole, produzindo para a metrópole, sem possibilidade de acúmulo de riquezas. Tudo isso nós sabemos funciona de maneira muito mais matizada, muito mais complicada. Mesmo assim, hoje em dia ninguém nega que, claro, exista
uma relação entre colônia e metrópole, portanto uma relação de dominação. Repito, o pacto é um projeto, ele é um modelo que não existe de maneira perfeita na realidade histórica. Naquela época dos primeiros anos da colonização, a cana era beneficiada para fazer quase as mesmas coisas que a gente faz hoje numa usina como essa: cachaça, melaço, rapadura e açúcar. É claro que os engenhos daquele tempo não tinham essa tecnologia toda, mas mesmo assim eles prosperavam. Mas a grande diferença entre as usinas de hoje e os engenhos daquela época é que os engenhos eram muito mais do que uma simples indústria. O engenho não era apenas o local de trabalho. Ele era o centro da convivência social. O lugar da casa grande e da senzala, onde os senhores e os escravos conviviam. O engenho foi o berço da mistura de raças. O lugar onde se aplicava a lei, onde se praticava a religião e onde vivia a família do Brasil colônia. Para as pessoas daquele tempo, os engenhos eram tão modernos quanto esta usina é hoje para nós. O negócio da cana virou um negócio da China. A lavoura de exportação foi se espalhando pelo Brasil colonial. Para alimentar o crescimento, era preciso ocupar mais terras e empregar mais escravos. E como o dinheiro chama dinheiro, tudo em volta cresceu. Nas cidades onde estavam os portos, Salvador e Recife, o mercado interno ficou mais dinâmico. Novos interesses comerciais ganhavam força. Novos engenhos eram criados. Era preciso, então, aumentar o número de escravos. E era com engenhos e escravos que se media o prestígio no mundo colonial. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. E foi assim que o Brasil começou. Os portugueses precisavam tomar conta do território. A lavoura da cana-de-açúcar para exportação e o uso da mão de obra escrava deram o primeiro empurrão no nosso desenvolvimento econômico. O resultado foi o nascimento de uma sociedade escravista. E o coração dos engenhos e da vida social no Brasil colônia era a casa grande e a senzala. Agora que você já sabe tudo isso, me responda uma coisa. Se naquela época a escravidão já tinha praticamente acabado na Europa, por que ela voltou a aparecer com tanta força na América colonial? Essa fica para você pensar. Até a próxima aula.